Capítulo 10. Minha filha voltou para casa. Vocês podem imaginar a quantidade de vezes que ouvi a pergunta: por que você vendeu a WhatsApp? Ou mais ainda, por que você resolveu recomprar a WhatsApp? É bastante compreensível porque, em geral, o brasileiro ainda não compreende bem o porquê de alguém vender uma empresa de sucesso. Para ele, se vendeu ou é porque estava bichada, não prestava mais, ou estava em decadência. No inconsciente coletivo, vende-se apenas o que não deu certo. Fracassou? Vende. Mas não, essas não são as únicas razões para alguém vender uma empresa. Para começar a explicar esse conceito tão simples, mas ainda não compreendido por muitos, preciso dar um passo atrás para apresentar um conceito, o de sucessão. Uma vez realizei uma palestra para herdeiros de grandes fortunas de clientes de um banco de investimentos em Nova York. O tema era justamente este: sucessão. Comecei a palestra fazendo uma pesquisa e perguntei: o que é sucessão? Defina. Os jovens presentes, todos muito bem educados, estudiosos de faculdades em várias partes do mundo, a maioria deles sendo preparados para herdarem uma montanha de dinheiro, me responderam: sucessão é um processo de transição pelo qual herdeiros, a fim de estarem preparados para perpetuarem o patrimônio da família. Respondeu um rapaz em seus 20 e poucos anos de idade que estudava em Oxford, na Inglaterra. Eu disse assim: desculpe, sua resposta está errada. Ele me olhou perplexo, pois não pestanejou quando me respondeu, porque a pergunta lhe pareceu mais do que óbvia. Dei um minuto de silêncio, olhando para cada um na sala, esperando mais alguma manifestação. E aconteceu. Uma menina, cursando MBA em Columbia Business School, um dos top 5 dos Estados Unidos, repetiu a mesma resposta, trocando apenas algumas palavras por achar que este seria o problema. Então disse: a resposta está errada, sorry, mas eu explico o que é sucessão para vocês. Disse a eles: sucessão é um sucesso grande, sucessão, entenderam? Eles olharam uns para os outros com uma lacuna de uns 10 segundos de perplexidade, até que um começou a rir e os demais também riram. Depois de captarem o meu trocadilho, na realidade, minha palestra para aquele grupo de mais de 40 herdeiros era sobre sucessão, o grande sucesso, e não sucessão, o processo de transição entre gerações. É claro que a brincadeira com as palavras classificadas como homônimos perfeitos teve o objetivo de produzir uma provocação que passei a destrinchar na sequência. Comecei a reflexão perguntando: quais são os possíveis destinos de uma empresa? Pense um pouco. O que pode acontecer com uma empresa a longo prazo? Pense mais um pouquinho. Não há muitas alternativas. Eu só consigo enxergar três. Alternativa número um: a empresa pode quebrar. Alternativa número 2: seu proprietário pode morrer e sua empresa ser herdada. Alternativa número 3: a empresa pode ser vendida. Eu já pensei muito sobre isso e até hoje não consegui imaginar outro possível destino para qualquer empresa, em qualquer setor e em qualquer país. Toda possível variação que imaginei caía invariavelmente em uma das três mencionadas acima. Vamos pensar em cada uma delas. Alternativa um: a empresa pode quebrar. Ninguém pode encher a boca, bater no peito e dizer: minha empresa nunca vai quebrar. Isso porque a estabilidade não existe, o mundo muda o tempo inteiro e o mercado nem se fala. O Titanic era imbatível, a Kodak liderava seu setor no mundo, a Blockbuster bombava, as fábricas de máquinas de escrever nadavam de braçadas, as indústrias que construíam carroças geravam milhares de empregos todos os anos. O rádio um dia foi o principal veículo de comunicação, depois foi a TV, hoje é a internet e amanhã. Ninguém está imune às mudanças que ocorrem a cada dia mais rapidamente e de maneira implacável. Sim, sua empresa pode quebrar, seja porque você tomou alguma decisão errada, cujo impacto não é possível reverter, seja porque a tecnologia o transformou num dinossauro em extinção da noite para o dia. Seu proprietário pode morrer e sua empresa ser herdada, alternativa número 2. Novamente vou repetir o mantra: estabilidade não existe. Ninguém pode bater no peito e garantir que estará vivo daqui a 5 minutos. Todos os dias, acidentes acontecem, corações param de bater, cérebros explodem, oxigênio falta e desapareceremos do planeta.
A morte não escolhe classe social, idade, cor de pele e tamanho de conta bancária. Seu dinheiro nada fará por você quando sua hora chegar. Nesse momento, você terá apenas frações de segundos para se lembrar daqueles que ama. Vou dar um exemplo muito triste para ilustrar. Enquanto escrevi este capítulo, um querido sócio minoritário do Orlando City, Wayne Stopnall, morreu junto com sua esposa quando seu moderno avião particular teve uma pane e mergulhou no chão para nunca mais voltar. Os dois pilotos também morreram. Quando seu coração parar de bater, o seu filho estará preparado para tocar seu negócio? Será que ele terá um interesse verdadeiro nisso? Será que os olhos dele brilharão como o do seu pai diante das ideias malucas que criaram essa empresa? Será que ele será competente? Como fazer planos de sucessão com todas essas dúvidas? Isso explica o fato de que muitas empresas quebram na hora da sucessão ou perdem seu brilho e seu valor. Não pensar nisso pode custar muito caro e a probabilidade de errar é muito, muito grande. Então, para que considerar que essa é a única hipótese, como diz o senso comum? Essa é a razão para eu ter concluído que a terceira opção, a empresa pode ser vendida, é sempre a minha escolha particular. Não há nada a que comparar com essa. Para mim, criar um negócio do zero, fazer com que ele cresça, gerar valor e, por fim, vendê-lo antecipando mais de uma década de resultados para o meu bolso, me parece uma opção mais do que óbvia. Uma questão de matemática. Vamos então destrinchar esses números. Você já ouviu falar de EBITDA? EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também conhecida como LAGIDA em português. É um indicador muito utilizado para avaliar empresas de capital aberto. A depender do momento do mercado e da taxa de crescimento da companhia, será aplicado um múltiplo sobre o valor do EBITDA para definir a sua avaliação, ou seja, qual é o seu valor de mercado. Não quero ser muito técnico, porque não é a nossa proposta neste livro, mas esses múltiplos variam de acordo com o risco do Brasil, que define uma maior ou menor taxa de desconto. Os múltiplos também variam de acordo com a oferta e a procura e que também é uma resultante de um fluxo de caixa descontado, DCF, Discounted Cash Flow, em inglês, que é um modelo usado pelos analistas financeiros para estimarem o valor de uma empresa ou de um projeto através do custo do capital. O que mais nos interessa neste momento é falarmos que um múltiplo X é aplicado sobre o EBITDA anual para avaliar uma empresa, resultante de um monte de fatores, como mencionei anteriormente, mas nos concentraremos neste múltiplo. Quando vendi a WhatsApp, ela foi avaliada com um múltiplo superior a 11, ou seja, o resultado de um ano de trabalho multiplicado por 11 foi o montante final da avaliação e o que colocamos no bolso. Traduzindo essa fórmula com os valores já publicados, a WhatsApp foi vendida por 960 milhões de reais e com 86 milhões de EBITDA auditado em seu balanço. Se dividir 960 por 86, chegaremos ao múltiplo 11 em números redondos. O que você preferiria pensando friamente? 960 milhões em sua conta, fora do risco, ou 86 milhões passando todos os anos dentro do campo de batalha? Se considerarmos a taxa do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, um título emitido por um banco quando tem necessidade de tomar dinheiro emprestado de outro banco, que historicamente está na faixa dos 12% ao ano, atualmente mais baixo, mas já esteve acima de 25% ao ano recentemente. Os 960 milhões de reais aplicados somente em CDI renderiam em média 115 milhões, um valor superior aos 86 milhões atribuídos ao resultado operacional da empresa no momento da venda. Essa é a lógica matemática de uma venda. Porém, nem só de matemática nós vivemos. Há outros aspectos. Em meu caso, também considero que se pode chegar a um ponto em que o negócio já está construído e dali para frente passa a ser necessário apenas tocá-lo. Para quem é muito criativo, depois de ter construído tijolo por tijolo um grande projeto,
fatalmente ficará entediado com a mera administração do dia a dia do negócio. Um construtor não gosta de ser síndico. Ele prefere assumir novos riscos, aprender mais e construir novos prédios. Foi calcado no sentimento de missão cumprida com a WhatsApp e decidido a construir novos prédios que a difícil decisão da venda foi tomada em 2013. Obviamente, as altas cifras também fizeram parte do processo decisório, mas como já havia negado muitas vezes, este não foi o principal fator para a decisão no meu caso. Meu envolvimento com as pessoas era um capítulo à parte. Lealdade e fidelidade foram parte de uma relação de duas vias. Sonhos, planos, realizações estiveram presentes em muitas comemorações que realizamos com executivos, franqueados, que apostaram nesse projeto a fim de construírem uma carreira em vários momentos de conquista em quase 2 décadas. Não era de se esperar que a decisão de venda da WhatsApp fosse algo simples. Não foi? Mas uma vez convicto de que esse ciclo havia terminado, segui em frente e procurei escolher o melhor comprador possível dentre várias alternativas para me suceder. Pronto. No dia 7 de fevereiro de 2013, eu assinei a venda. Era dia do meu aniversário, na sede de um mega escritório de advocacia em São Paulo, mais de uma centena de pessoas, entre advogados, contadores, assessores, executivos da compradora, auditores, banqueiros, conselheiros das empresas, etc. Cuidavam de muitos detalhes. A quantidade de papéis era insana. As incontáveis pilhas de papéis ficavam em cima de uma mesa aguardando a hora final. Na sala ao lado, era frequente um entra e sai, às vezes tenso, de advogados que discutiam os últimos detalhes. Eu e Luciana chegamos cedo. Os últimos dias antes da venda foram os piores. Já fazia 2 meses e meio que estávamos no Brasil, somente à espera da assinatura que a qualquer momento aconteceria ou não. Não há certezas nessa hora. As duas partes podem desistir a qualquer momento depois de algum impasse, um deal breaker, linguagem usada no mundo dos negócios, que muitas vezes tem seu idioma próprio. Passamos esses dias em Búzios, num resort, onde as crianças tinham atividades de lazer todos os dias, enquanto perdiam aulas na escola dos Estados Unidos. Apesar de ser período de férias no Brasil, nos Estados Unidos o calendário é invertido. A previsão era de apenas uma semana. Foram mais de 75 dias de espera. Voltando às pilhas de papel em cima da mesa, o dia passou rápido e nada. A cada momento, novos detalhes apareciam. Ao lado da nossa mesa havia umas garrafas de champanhe deixadas pelo escritório de advocacia em cortesia ao negócio, que anunciavam um final feliz. O gelo derretido foi trocado várias vezes ao longo do dia para mantê-las geladas e preparadas para o momento final. Por volta das 11 horas, meu advogado entrou na sala e disse que estava tudo pronto. Essa foi a hora em que várias pessoas entraram, sentaram-se à mesa e começaram as assinaturas. O Edio, diretor comercial, autor da primeira matrícula da história da WhatsApp, se aproximou e me entregou a caneta para eu assinar. Não era qualquer caneta, era uma caneta que eu havia lhe dado de presente em 1997 no meu apartamento na Barra da Tijuca. Era a caneta com a qual eu tinha assinado o contrato social da WhatsApp em 95, uma caneta que comprei no Free Shop, dentro do avião a caminho da Venezuela em 93. Quando dei essa caneta para ele, num momento não tão favorável que ele estava vivendo, disse que ele seria um grande executivo no futuro e que aquela caneta assinaria contratos muito importantes. Pois bem, naquele dia se cumpriu uma profecia. A partir daí, assinei, assinei, assinei e assinei até doer minha mão. Foram 2 horas assinando até que terminássemos na madrugada. Meu CFO, diretor financeiro em português, bateu no meu ombro e avisou que a transferência para a nossa conta bancária estava confirmada. O negócio estava consumado. O advogado anfitrião tomou a palavra e fez o discurso. O comprador fez o discurso e eu também deixei o meu. As taças de champanhe brindaram durante a madrugada paulista a concretização de mais de 9 meses de diligências até aquele dia. A WhatsApp não era mais a minha querida empresa. A melhor descrição que eu consegui achar que pudesse retratar o meu sentimento naquele momento foi a que um pai sente ao ver sua filha se casando.
O pai certamente se lembra das noites sem dormir, das vezes que embalou a filhinha em seus braços, das vezes em que chegou em casa e foi recebido por um abraço, pulando no seu colo, das conversas na cama antes de dormir, beijinho de boa noite, e de todas as vezes em que ficou ao lado do berço, observando seu anjinho dormindo e sua respiração. De repente, ela encontra uma pessoa e decide ir embora de casa para viver com ela. No altar, o pai entrega o seu anjinho para essa outra pessoa e nada mais será como antes. Esse foi o meu sentimento.